Oi, pessoal. Bem-vindos ao Daniel Davis Deep Dive, o programa que continua mesmo com o Danny de férias. Hoje a gente tem aqui o Jim Jatras, grande amigo do programa, ex-diplomata dos Estados Unidos, assessor de política externa do Senado pelo Partido Republicano, e tudo que vocês quiserem saber sobre o Jim tá lá no perfil dele no X, o Jim Jatras. Jim, bom te ver. Como você tá? Gary, é sempre um prazer estar com você e com o Daniel, e eu tô animado para isso. Olha, Jim, eu entrei em contato com você porque houve um depoimento ontem que, na minha opinião, está passando despercebido e não deveria. Quero focar especificamente no depoimento do comandante do CENTCOM, o almirante Brad Cooper. Jim, quero assistir isso com você e conversar sobre o que estamos vendo. Vamos começar com o primeiro a fazer perguntas, o deputado Seth Moulton, de Massachusetts. Almirante Cooper, o senhor continua usando o termo significativamente degradado. No verão passado, nos disseram que o programa nuclear do Irã tinha sido obliterado. O senhor pode esclarecer qual é a diferença entre obliterado e significativamente degradado? Deputado, mais uma vez, eu acho que não é apropriado falar sobre qualquer coisa relacionada ao programa nuclear iraniano. Não. Eu não estou pedindo para o senhor falar sobre o programa nuclear do Irã. Quero que você fale sobre a língua inglesa. Qual é a diferença entre obliterated e significantly degraded? Elas significam a mesma coisa. Deputado, qualquer assunto relacionado ao programa nuclear não é apropriado para ser discutido. Eu não estou pedindo para o senhor falar sobre o programa nuclear, almirante. O que eu estou perguntando é algo que vale para muita coisa além do programa nuclear. O senhor também disse que o programa de mísseis balísticos deles foi bastante enfraquecido. O que exatamente isso quer dizer? Jim, você acha que essas são perguntas justas? Na verdade, sim. Quero dizer, os porta-vozes do governo têm usado muito esse tipo de linguagem. Eles continuam repetindo termos como totalmente destruído, aniquilado, o que, claro, eu acho que estão usando de forma errada. Afinal, o que exatamente eles querem dizer com isso? E claro, olha, para ser justo com o almirante, quando ele diz não posso falar sobre o programa nuclear, e o Sr. Moulton responde, eu estou falando da língua inglesa, sim, mas ele está fazendo isso em referência ao que o almirante disse sobre o programa nuclear. Então, se ele responde à pergunta com precisão sobre qual é a diferença, ele está, na verdade, falando até que ponto o programa nuclear foi significativamente enfraquecido ou completamente eliminado. Acho que eu preferiria ouvir ele dizer, sabe, que eles são diferentes. Gostaria de ouvir um pouco mais de qualificação. Eu entendo que a gente não está procurando segredos. Claro, Mas ficar ali enrolando e sendo assim indeciso desse jeito, eu acho que ele podia ser um pouco mais direto. Isso me incomoda. olha, sabe de uma coisa? Talvez ele não possa ser mais aberto, porque primeiro, ou eles ainda não sabem qual é o tamanho real do problema, ou então, para ser justo com o almirante, eu tenho certeza de que tem muita gente nas Forças Armadas agora percebendo a encrenca em que a gente se meteu, mas mantendo uma postura firme diante dos congressistas nessas audiências. Ao mesmo tempo, tomara, que eles estejam dando um conselho bem direto para o presidente, dizendo, Senhor presidente, a gente simplesmente não pode fazer isso. Isso não está funcionando. Jim, acho que eu quero mais clareza, Jim. Se você vai dizer dizimado, quer dizer mesmo dizimado, me explica o que você quer dizer. Fala comigo em bom português. E se você vai recuar dessa palavra, então me diz por que está recuando. Bom, tecnicamente, dizimar significa eliminar 1 em cada 10. Não quer dizer devastar completamente, como as pessoas costumam usar. Então, o que querem dizer quando falam dizimado? Estão usando no sentido clássico ou naquele sentido mais genérico que as pessoas usam hoje em dia?
Certo. Olha, eu quero que eles tenham mais cuidado com as palavras. Eu entendi errado. E nem sei se fui o único, viu? Tá bom, vamos continuar. Tem mais coisa aqui. Vamos lá. Nausus niede sebreistem beors brutus terspremitis. A própria estratégia de segurança nacional do presidente Trump, que ele assinou em dezembro, há 5 meses, usou exatamente a mesma expressão, significativamente enfraquecido. Então, se isso era verdade naquela época, há 5 meses, por que começamos essa guerra? Ele estava mentindo pra gente naquela época. Was he lying to us then? Congressman. Deputado, do ponto de vista militar, qualquer coisa relacionada a... Almirante, o senhor conhece o general Westmoreland? Conheço muito bem, deputado. Ele é bem conhecido por falar sobre contagem de baixas. Agora, quando eu penso em você e nessa guerra, eu sempre lembro de como você subia lá e dizia que tudo estava saindo conforme o plano. Então me diga, Almirante, onde é que fechar o estreito entra nesse plano? Fico feliz em discutir os novos aspectos da Recepspolis. Mas você simplesmente não vê isso? Você não acha que o Irã poderia fazer isso? Ou isso fazia parte do plano aqui? Por 250 anos, a Marinha manteve as rotas marítimas abertas e livres. Em todos os governos anteriores, o Estreito de Hormuz sempre esteve aberto. Então, por que ele está fechado agora, sob a sua gestão? Deputado, eu já passei pelo Estreito de Hormuz provavelmente uma... Então, Almirante, o senhor apresentou ao presidente e ao secretário de Defesa a possibilidade de o Irã fechar o estreito. Qualquer coisa que eu fale a respeito de operações diretamente? Certo, então vamos voltar para o plano. Em que parte do plano estava pedir ajuda para a China para abrir o estreito? Então, do ponto de vista militar. Já existem vários relatos públicos e relatos que o Irã já reconstruiu muitos dos seus locais de lançamento de mísseis que foram bombardeados. Isso também fazia parte do plano? Esses relatos não são precisos. Tá certo. Eu até vou te dar crédito pela troca de regime. Eu sei que isso fazia parte do plano. Você substituiu um homem de 86 anos com a saúde debilitada, que tinha emitido uma fátua contra a produção de armas nucleares, por um cara mais linha dura na casa dos 50. E caso ele não fosse linha dura o bastante, você matou a família imediata dele. Isso também fazia parte do plano? Wow. There's some delivery. Uau, que jeito de falar. Vamos ouvir o que mais ele vai dizer. Let's hear how he goes on here. É essa mudança de regime que o senhor queria? Deputado, nós recebemos objetivos militares muito específicos para reduzir a capacidade do Irã de projetar poder. E foi exatamente isso que a gente fez. Certo. Então, nesse processo, vocês também suspenderam as sanções ao petróleo do Irã, liberando algo em torno de 14 a 16 bilhões de dólares. Com esse dinheiro, eles podem comprar muitos mísseis balísticos. Isso fazia parte do plano? Suspender as sanções ao petróleo deles durante o conflito? Eles matam 14 americanos e a gente levanta as sanções sobre o petróleo deles? Como o senhor sabe, as Forças Armadas Unidas não suspendem sanções. Essa é uma decisão de política, não militar. Certo, eu só estou tentando entender onde é que isso fazia parte do plano. No dia 5 de março, você falou que tinha construído o sistema de defesa aérea mais integrado do Oriente Médio. Mesmo assim, bem depois do início da guerra, vocês tiveram que pedir ajuda à Ucrânia para lidar com os drones. Isso não é verdade. Tá bom. E quanto aos preços do petróleo e da gasolina, o petróleo subir 56% também fazia parte do plano?
Deputado, como o senhor sabe, do ponto de vista militar, a gente não lida com preços de petróleo e gás. Eu deixo essa questão para as autoridades competentes do governo. Certo, então, já que nada disso parece fazer parte do plano, qual é o plano agora? Qual é o plano de fato para vencer essa guerra? Porque parece que a gente está perdendo. A gente não tem um acordo nuclear, o estreito não está aberto e o presidente pediu rendição incondicional. Isso faz parte do plano, deputado. Nós alcançamos todos os nossos objetivos militares. No momento, estamos em um cessar-fogo. Estamos executando um bloqueio e preparados para uma ampla variedade de contingências. Bem, não parece que as coisas estejam indo muito bem. E eu gostaria de saber quantos americanos mais a gente vai ter que pedir para morrer por causa desse erro. Sabe? Eu acho que essa é uma declaração totalmente inadequada da sua parte, senhor. Com todo respeito, isso numa declaração. Ina Gunsent. Jim, qual é a sua avaliação sobre isso? Olha, falando em termos humanos, dá até pena do almirante ali, porque sabe, ele tá lá defendendo uma política que não tem como defender, fazendo o melhor que pode dentro do que dá. E ele mesmo destaca que não é função das Forças Armadas falar sobre preço de combustível e coisas desse tipo. Eu achei que ele não estava mais nessa área de energia. Ele só estava tentando marcar pontos com algumas daquelas perguntas, tipo aquela. Exatamente. E o jeito que ele terminou, eu achei que não precisava ir por esse caminho, falando sobre quantas mortes mais a gente espera. Achei que foi um golpe baixo. Mas olha, muitas daquelas perguntas estavam bem no ponto. Enfim, pode continuar. Desculpa, não quis interromper. Não. É claro que existem perguntas armadilhas. Isso não há dúvida. Mas o fato é o seguinte, Gary. Sim, a política é péssima. A guerra foi um erro tremendo. É pior que um crime, é uma burrada. E eu não acho que eles saibam como vão sair dessa confusão. E o almirante, com todo respeito ao deputado, ele só tem uma partezinha desse caos de política sob o controle direto dele, diferente dos preços da energia. E quanto a fechar o Estreito de Hormuz, eu não acho que ele possa ignorar o fato de que todo mundo sabia que essa era uma das possíveis consequências de lançar o ataque. Eles avisaram especificamente o presidente de que os iranianos fariam isso? Se não avisaram, então foram negligentes na responsabilidade deles. Eles não teriam coragem de fazer isso. Bom, talvez tenham dito ao presidente, olha, é provável que eles façam isso? E ele simplesmente respondeu que não se importava. Eu não sei. Olha, porque ele não podia simplesmente dizer algo como, sim, a gente não esperava que isso acontecesse, mas sabíamos que podia acontecer. E odiamos que tenha acontecido. E agora estamos corrigindo. Acho que isso seria demais para ele admitir, né? Enquanto ele falava, foi exatamente isso que me veio à cabeça. Eu pensei, bom, a gente sempre soube que essa era uma das possibilidades. E ele podia dizer isso sem precisar afirmar que nós aconselhamos diretamente o presidente nesse sentido. Certo? Porque a gente não queria falar sobre o que eram as comunicações internas. Exatamente, porque do contrário, ele acaba parecendo um bobo, né? Como é que a gente vai confiar nele? Você vai ouvir um pouco mais sobre isso daqui a pouco, na verdade. E é triste ver alguém assim, quando poderia simplesmente, sem entrar em detalhes, não precisamos desse tipo de detalhe, mas apenas admitir o que todo mundo já entende e vê com os próprios olhos. Não. Eu acho que o deputado sabe que tem alguém na frente dele com o pé pregado no chão, sem poder escapar. Então ele pode ficar ali, bombardeando o cara com aquelas perguntas de armadilha. E o outro vai ter que se virar, porque esse é o papel dele agora. Ficar ali e levar as flechadas pelo governo. E olha, ele tá fazendo o melhor que dá? Como é que os britânicos dizem? Fazendo o melhor de uma situação ruim. É basicamente isso que ele tá fazendo lá. Sim.
Vamos entrar na próxima parte. Antes de começar as perguntas em si, quero lembrar todo mundo do que aconteceu no primeiro dia da guerra. Uma escola infantil, uma escola de meninas, foi atingida no Irã e 168 pessoas morreram. A maioria eram alunas. O que estão dizendo é que ainda não se sabe exatamente quem fez o ataque, mesmo tendo sido usado um míssil Tomahawk. Isso é o que ouvimos, pelo menos o que foi noticiado, mas ainda está sob investigação. E dá para imaginar o impacto disso no povo iraniano. Foi devastador para eles. Essas imagens que a gente vê agora são do enterro e do cortejo fúnebre. Então, com isso em mente, lembrando, no primeiro dia da guerra, foi isso que aconteceu. Já se passaram o quê? Uns 80 dias? E até agora não temos respostas. Com isso em mente, vamos seguir para a próxima parte das perguntas. E agora o representante Adam Smith. Já se passaram mais ou menos 80 dias desde a campanha inicial de bombardeios que atingiu a escola de meninas em Teherã, no Irã, matando, se não me engano, mais de 150 alunas. Está bem claro o que aconteceu ali. Mas depois de 80 dias ainda não assumimos a responsabilidade por esse ataque. É sempre a mesma coisa. Está sendo investigado, está sendo investigado, está sendo investigado. No passado, quando tivemos esse tipo de erro, ele foi reconhecido rapidamente, mesmo que fosse preciso uma investigação posterior para entender como evitar que acontecesse de novo. Então, neste momento, o senhor pode reconhecer que esse erro foi cometido e que fomos nós os responsáveis? Foi algo que não queríamos fazer e que não queremos repetir. Deputado, só para reforçar, os Estados Unidos não atacam deliberadamente. Entendi essa parte. Ponto final. E o povo iraniano não é nosso inimigo. O IRGC é o adversário nesse caso. Eu ouvi isso na sua declaração inicial, Almirante. Eu te fiz uma pergunta bem específica e estou curioso para saber qual é a resposta. A investigação ainda está em andamento. Assim que for concluída, eu fico totalmente à vontade para ser o mais transparente possível. Nós não vamos assumir responsabilidade por algo que claramente não fizemos. É uma investigação complexa. A própria escola fica dentro de uma base ativa de mísseis de cruzeiro da Guarda Revolucionária Iraniana. Esse ponto aí é a primeira vez que vem à tona. Essa não foi a explicação original, nem o entendimento que nos passaram. Então agora dá para ver que a história deu uma leve virada ou mudou um pouco para esse lado. Então vamos seguir em frente. Essa é a primeira vez que a gente ouve isso. Isso é mais complexo do que uma greve comum. Assim que a gente concluir tudo, eu estou totalmente comprometido com a transparência, levando em conta o papel importante de fiscalização que você tem e também o dos outros membros aqui. Só para deixar claro, eu tenho um enorme respeito por você e um enorme respeito pelo Pentágono. Mas eu não confio nessa resposta. O que a gente tem visto do secretário de Defesa, com esse descaso em relação às regras de engajamento e à proteção de vidas civis, deixa a gente desconfiado. Logo depois disso, deixa eu só fazer um rápido complemento. A Sky News estava no local onde o depoimento estava acontecendo e eles falaram com o Cooper logo depois, no fim do depoimento. O senhor pode explicar por que não pode revelar o que aconteceu em Manab? Até quando vai se esconder atrás de a investigação ainda está em andamento, senhor? Nós temos uma equipe em Manab neste momento. Eles viram o que aconteceu. Não encontraram nenhuma evidência de uma base de mísseis iraniana lá. Até quando o senhor vai se esconder atrás de a investigação está acontecendo, senhor? Quando essa investigação vai terminar? Almirante, o senhor pode nos dizer quando ela vai terminar? O senhor tem algo a dizer às famílias que morreram em Manab? Olha, eu gosto de ver que ele está sendo responsabilizado desse jeito. Jim, qual é a sua avaliação da resposta dele ali?
Olha, vamos lá. Isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se algo assim acontece, ou foi de propósito, ou foi um acidente. Ele diz que não foi de propósito. Nós não fazemos isso de forma deliberada. Ok, vamos aceitar isso ao pé da letra. Então quer dizer que foi um acidente. Agora dá para dizer que estamos investigando as circunstâncias, se foi numa base ativa e por aí vai. Mas, independentemente do que essa investigação venha mostrar, se ainda assim foi algo feito por acidente, se a gente não tinha a intenção de matar todas aquelas crianças, mas agiu de boa fé, achando que era outra coisa, que era uma base de mísseis, e assim por diante. Mesmo assim, a conclusão final é a mesma. A gente não quis que isso acontecesse. Foi um acidente. Nós lamentamos por isso. Expressamos nosso pesar e vamos pagar indenizações às famílias. Quero dizer, lembrem que há algumas décadas nós derrubamos um avião iraniano, acho que indo para a Arábia Saudita, porque o navio, acreditando de boa fé, achou por engano que era um avião atacando a embarcação americana. Eles atiraram e derrubaram o avião. Nós pagamos indenizações por isso. Quero dizer, mesmo em tempo de guerra, se algo assim acontece por engano. E levando a resposta do almirante ao pé da letra, não é preciso saber exatamente os detalhes de como o erro aconteceu para admitir que foi um erro. Nós lamentamos, estamos pagando indenizações às famílias. Quero dizer, ele deveria ser capaz de dizer isso, se está insistindo que foi um engano, como ele disse. De novo, não é algo tão complicado assim. Pois é, e dá para sentir claramente que é para lá que ele está indo. Mas mesmo assim, ele ainda não chega a dizer isso abertamente. Não, porque lembra, no começo, o presidente Trump estava tentando colocar a culpa nos iranianos. E ele dizia isso. Na verdade, a gente estava bem na frente do Pete Hegseth. Eu lembro disso. Ele estava no Força Aérea 1 naquele momento. E ele está fazendo aquela declaração bem idiota. E olha que eu tô sendo generoso chamando de idiota. E o Hegseth está ali meio se contorcendo, tentando não discordar do chefe na frente de todo mundo. Então, sabe, de novo, eu odeio ter que fazer essa pergunta. Primeiro, a gente sabe mesmo se isso foi um ataque americano e não um ataque israelense? E de novo, as evidências. A gente sabe que foi um míssil de cruzeiro. Eu não sei se o... Na época foi noticiado, e eu não ouvi nada diferente desde então, que se tratava de um míssil Tomahawk americano. Sim. Então quem atirou? Foi Israel que atirou ou fomos nós? Exatamente. E também, de novo, talvez isso não seja totalmente preciso, mas houve relatos de que foi um ataque duplo. Primeiro veio o ataque inicial e depois outro ataque. Certo. Agora, mais uma vez, dá para argumentar que isso seria defensável se eles realmente acreditassem que era um alvo militar e que havia ativos militares que seriam destruídos no segundo ataque. Dando o benefício da dúvida, claro. Mas, ainda assim, se nada disso for verdade, se tudo tiver sido baseado em informações erradas, se eles acharam que estavam atingindo outra coisa, continua sendo um erro. Eles deveriam ser capazes de admitir isso. Naquela época, muita gente também comentava que sim, de fato aconteceu, e sim, fomos nós que fizemos. Mas, infelizmente, teria sido com base em informações antigas que de alguma forma ainda estavam circulando. E como algo assim poderia acontecer? E aí você ouve gente dizendo que, bom, mesmo que tenha sido numa base da Guarda Revolucionária, essas teriam sido as filhas, de militares. E que isso seria uma forma de mandar um recado para os iranianos, dizendo que isso é esporte. Eu realmente espero que essa explicação não seja verdadeira. Como você sabe, o secretário de Defesa, eu não uso esse papo de secretário de guerra, o Hegseth, pelo que entendi, afrouxou os procedimentos para identificar alvos e garantir que não sejam alvos militares, já que boa parte disso é feita por inteligência artificial. Então a pergunta é, quanto controle existe de fato? Existe algum critério na escolha desses alvos?
Digo, você percebeu isso? Porque ele tem esse jeito de guerreiro durão, sabe? Do tipo, não vamos ficar presos a regrinhas de engajamento e coisas assim. É aquela postura de vamos com tudo, custe o que custar. E quem liga, né? Eu só espero, de verdade, que esse tipo de descuido ou essa atitude despreocupada em relação a danos colaterais civis não esteja se espalhando dentro dessa administração. Mas, de novo, como é que a gente pode saber de fato? A gente não vai descobrir, pelo menos não de imediato. Falando sobre o Pete Hegseth, ele é o foco da próxima parte dessa entrevista. E eu só quero contextualizar, antes de entrar na pergunta em si, que o discurso que o secretário estava fazendo é o assunto de que eles estão falando. Eles estão confusos e a gente sabe a resposta. Vamos continuar pressionando. Vamos seguir em frente. Empurrando, avançando. Sem trégua, sem piedade para os nossos inimigos. Como você pode ver, isso foi em março deste ano. E essa é a próxima linha de perguntas com o deputado Smith. Você acha que é apropriado, em alguma situação, que alguém numa posição de liderança use a expressão sem piedade ao descrever como estamos conduzindo nossas operações no Irã? Senhor, eu acho que é apropriado. Como líderes militares, nós seguimos a lei dos conflitos armados e as nossas responsabilidades constitucionais. E foi exatamente o que fizemos. Mas concorda que sem piedade não está de acordo com a lei. Eu concordo que é nossa responsabilidade constitucional seguir a lei. Mas sem piedade está de acordo com a lei ou não? Eu concordo que seguimos a lei, senhor. Mas o senhor não vai entrar em detalhes sobre isso. Vai ter uma compreensão meio genérica da coisa e fazer o que quiser sem prestar contas a ninguém. Olha, as pessoas erram. É uma guerra. Acontecem coisas. Eu entendo isso, tá? E não vou ser tão crítico quanto alguns são. Mas a arrogância do Pentágono e essa falta de disposição para reconhecer qualquer erro é exatamente o motivo de estarmos nesse buraco sem saída. Alguém nesse comando precisa assumir as besteiras que são ditas e feitas, para que a gente tenha alguma confiança de que isso não vai continuar acontecendo. Acertou em cheio, cara. Quando eu vi aquilo, pensei, uau, foi direto entre os olhos. Ele acertou em cheio. Olha, isso aqui é meio cansativo, sabe? Qual é o grande problema? Ele disse isso uma vez num discurso e as pessoas tentam minimizar. A gente quer mostrar exatamente o que diz a Convenção de Genebra. Então, o artigo 40 do Protocolo Adicional, lá de 1977, diz o seguinte: é proibido ordenar que não haja sobreviventes, ameaçar o inimigo com isso, ou conduzir as hostilidades com base nessa ideia. E isso, basicamente, foi uma atualização do que já estava escrito em 1907. A formulação mais antiga e mais direta, o famoso sem piedade, vem dessa parte da Convenção. O artigo 23. É especialmente proibido declarar que não será dada piedade. É disso que estão falando. E eu achei que o Smith descreveu a situação perfeitamente. É como se dissesse, fica difícil acreditar em você quando nem consegue admitir que, olha, aqui também foi cometido um erro. Não, isso está absolutamente certo. E, de novo, é sobre o uso da linguagem. Quer dizer, o deputado perguntou, tá bom, a expressão sem piedade está de acordo com as regras de engajamento militar? E ele não quis responder a pergunta óbvia, que é não, não está. Agora ele poderia ter respondido dizendo algo como, olha, o secretário estava falando de forma hiperbólica, no sentido de política, de que não vamos deixar o Irã escapar dessa. E por aí vai. Não estamos falando de uma situação tática, em que há combatentes inimigos, fora de combate, ou indefesos, e que mesmo assim seriam massacrados. De novo, havia maneiras de ele lidar com isso. Mas, sinceramente, acho que isso colocaria numa situação muito difícil com os superiores dele. Então, foi melhor fazer o que ele fez. Ficar ali, enrolando, enrolando, enrolando. Eu sei. Politicamente, é a coisa certa a fazer. Mas, meu Deus, em termos humanos, logísticos e em tantos outros aspectos, o único ponto em que isso faz sentido é o político.
Em todos os outros, é a coisa errada a se fazer. The other levels where it's the wrong thing to do. E vamos ser justos aqui também, Gary. Os democratas estão basicamente tratando esses caras como uma espécie de pinhata que eles podem bater à vontade, porque, bom, são alvos fáceis. Eu só fico pensando de novo. Não cheguei a ver o histórico desses congressistas, em particular, para saber quanto de, digamos, bobagem parecida eles já andaram dizendo ao longo dos anos, seja durante o governo Biden, seja sobre a guerra na Ucrânia, e por aí vai. Situações em que eles também não hesitam em mostrar a mesma arrogância imperial quando isso serve aos interesses políticos deles. Mas quando aparece um alvo fácil nesse governo, que eles podem explorar para tirar proveito partidário, claro que vão fazer isso. É assim que a política funciona. Olha, se fosse o contrário, se fosse um governo democrata fazendo a mesma coisa, aquele mesmo coitado estaria lá sendo massacrado pelos republicanos. Infelizmente, é assim que a política é. Sabe, tirando o que eu chamaria de perguntas mal intencionadas que o Mulder está fazendo e o que o Smith anda aprontando, fora esses poucos casos assim, eu fico feliz que eles estejam realmente fazendo o trabalho deles aqui. Acho que muitas dessas perguntas precisam mesmo ser feitas, e eles estão pressionando quem precisa ser pressionado. E olha, é para isso que eles estão ali. Estão fazendo o trabalho deles, finalmente. Sim, Mais um trecho com o deputado Smith. Sr. Zimmerman, o senhor pode me explicar como isso funciona? Por que é considerado inteligente o presidente continuar dizendo, dia após dia, que o Irã concordou com coisas que claramente não concordou e que em 24 ou 48 horas o mundo inteiro percebe que não é verdade? Me ajuda a entender. Qual é a estratégia do presidente ao subir lá e dizer, nós vencemos, a guerra acabou, eles aceitaram tudo? Quer dizer, isso não faz a gente parecer um bando de palhaços depois de um certo ponto, quando fica óbvio que não é bem assim? Deputado, a disposição do presidente em agir de forma decisiva para proteger os americanos, nossos parceiros e aliados, fortaleceu a credibilidade dos Estados Unidos, não enfraqueceu a credibilidade do país. Bom, mas falando especificamente desse assunto, a gente até poderia levar esse debate para outro caminho, mas ele tem repetido várias vezes que o Irã concordou com coisas que claramente não concordou. Então deixa eu fazer a pergunta de outro jeito. O presidente está mal informado? As pessoas estão fazendo um mau trabalho em informar ele sobre o que está acontecendo? Ele é tão ignorante assim em relação à situação? Ou ele simplesmente está inventando isso como parte de alguma, sei lá, estratégia de xadrez em 6 dimensões? Então por quê? O presidente tem acesso às melhores informações que qualquer chefe de Estado pode ter. Então por que ele continua errando? O presidente não continua errando. A Casa Branca está conduzindo essas negociações para encontrar uma solução de longo prazo. Desculpe, você tem mais ou menos 20 segundos aqui, mas ele não continua errando. Ele diz, literalmente, o estreito está aberto. O Irã concordou em abrir mão das armas nucleares. O Irã concordou em abrir mão dos programas de mísseis balísticos. Essa é a sua pergunta básica. O Estreito de Hormuz está aberto? O Irã abriu mão das armas nucleares? O Estreito de Hormuz é uma situação bem complexa no momento, com um fluxo seriamente comprometido. Eu espero que você olhe para isso depois e entenda o quanto isso está fazendo você parecer mal. Quer dizer, olha, você pode responder a pergunta, pode me contestar de 1000 maneiras diferentes, mas fingir que a realidade não é a realidade e repetir isso várias vezes numa audiência pública, desculpe, isso não ajuda em nada a nossa credibilidade. Obrigado pela paciência, senhor presidente. Eu cedo a palavra. Achei que ele colocou tudo de um jeito muito no final.
Bom, infelizmente, o Sr. Zimmerman não conseguiu dar a resposta verdadeira para essa pergunta. A verdade é que o presidente fala essas coisas porque a família dele e os aliados estão ganhando uma fortuna com as altas e baixas dos contratos futuros do petróleo Brent. E toda vez que ele abre a boca e faz o preço subir ou cair, alguém está ganhando muito dinheiro com isso. Será que essa seria a resposta certa que o Sr. Zimmerman poderia ter dado? Fico curioso para saber como os deputados teriam reagido a isso. E olha, eu digo isso como alguém que apoiou o Trump nas 3 vezes em que ele concorreu. Acho que ninguém nunca viu um nível de corrupção como esse. Quer dizer, esses caras fazem o Hunter Biden parecer o próprio Better Business Bureau. É sério, é tão escancarado que chega a ser absurdo. Talvez essa seja uma resposta muito, muito ruim para uma pergunta que ninguém quer ouvir. Mas a resposta ainda pior seria: o Trump é mesmo tão iludido às vezes, a ponto de realmente acreditar nessas coisas? Eu acho que, como o Daniel já apontou várias vezes, o Trump parece se envolver em, como é que a gente chama isso? Não é confusão. É aquele tipo de coisa em que você acredita que algo é verdade só porque quer que seja, e aí abre a boca e simplesmente fala. Jim, olha só, eu nem tinha planejado isso, mas por acaso eu tenho um vídeo aqui. O que você acabou de explicar é assim que ele faz. Dá uma olhada. Eu não estou fazendo isso por motivos políticos. Olha, todo mundo me diz que é impopular, mas eu acho que é bem popular. Quando as pessoas ouvem que tem a ver com armas nucleares, sinceramente, eu acho que é muito popular. Jim, todo mundo me diz que isso é impopular, mas eu acho que é bem popular. É assim que ele justifica isso. Bom, é algo popular com um certo grupo da população. As pessoas que tiraram o Tom Massie ontem. Quer dizer, sim, ele ainda tem pelo menos metade da base que tinha antes, talvez até mais. Aquele pessoal mais velho, sabe? Especialmente da geração boomer, que eu costumo chamar de Trumpanzis. Gente que acredita em tudo o que ele diz e em tudo que dizem na Fox News. Ele ainda tem essa base, e eu acho que é com eles que isso faz sucesso. Talvez seja só com isso que ele se importa agora. Achar que o dinheiro poderia comprar aquela vaga e tirá-la do Massie só despejando dinheiro na campanha. Gary, por que você odeia a democracia? Pois é. Quer dizer, de novo, o melhor governo que o dinheiro pode comprar. Certo. Exatamente. Deus abençoe a América e o dólar americano. Quer dizer, eu não sei. Não sei até que ponto essa história do Massie vai ser uma vitória de pirro pro establishment. Eles dizem, ok, tudo bem, conseguimos esse troféu. Mas quantos americanos a mais estão começando a enxergar esse tipo de manipulação do processo eleitoral pelo que ela realmente é? Que é, sim, como você disse, a melhor democracia que o dinheiro pode comprar. Sabe, eu espero que surja um movimento forte. Parece que já está começando a acontecer, com a MTG, com Tucker Carlson e agora com o que aconteceu com Massie. Eu espero que cada vez mais pessoas percebam o que isso realmente é. Bom, eu também espero que sim. Mas aí vem a pergunta. Tá, como é que essa oposição se manifesta num sistema eleitoral que é tão completamente corrupto? Quer dizer, a gente ouve muitos americanos falando sobre isso e dizendo: precisamos lançar bons candidatos, ou vamos criar um novo partido, e por aí vai. Mas isso parte da ideia de que dá para sair dessa situação votando. E acabamos de ver que não dá. Jim, quero te mostrar mais uma coisa. Eu tenho aqui uma montagem. Tem pouco mais de 1 minuto. São 3 diplomatas, um britânico, um ex-diplomata britânico, um iraniano e um russo. Na última semana, todos eles disseram praticamente a mesma coisa. Quero só te mostrar e depois ouvir o que você acha disso. Não dá para confiar no governo dos Estados Unidos. Quer dizer, eles já decidiram fazer ataques surpresa 2, 3 vezes no meio de negociações.
Então não existe muita confiança de que eles realmente consigam chegar a um acordo. Por isso, os iranianos vão insistir. Tudo bem, mas queremos isso num tratado formal, legal, aprovado pelo Conselho de Segurança ou pelo Congresso. O Trump não tem como fazer isso. Então a questão mais importante agora é a confiança. A gente não pode confiar nos americanos de jeito nenhum. Por isso, tudo precisa ser exato. Tudo tem que estar muito bem definido antes que a gente possa fechar um acordo. E é claro que aquilo que eles não conseguiram alcançar pela via militar, não vão conseguir nem pela força, nem na mesa de negociações. Com grande pesar, não há diplomatas do lado europeu dispostos a dialogar, dispostos a fazer o nosso trabalho profissional, aquilo para o qual fomos treinados. Sentar juntos, buscar soluções, propor alternativas às nossas capitais. Os que eu encontro são apenas propagandistas. Isso é uma grande fonte de frustração para mim. Mas eu acho que vou continuar meu trabalho aqui e vou tentar despertar pelo menos alguns dos meus colegas antes que seja tarde demais. Esse diz, it's Jim Antwerp Bresson. Listet sur propre racis. E não corre com info trabalho diz. Do their jobs. Olha, eu não quero acusar esses três senhores de um otimismo exagerado, mas a situação é ainda pior do que eles dizem. Talvez eles mesmos entendam o peso do que estão falando, mas eu duvido que o público entenda. O Sr. Crook, por exemplo, disse que é por isso que é preciso um tratado, o Conselho de Segurança e tudo mais. Pois bem, o acordo nuclear com o Irã, o JCPOA, foi aprovado pelo Conselho de Segurança. O acordo de Minsk também foi aprovado pelo Conselho de Segurança. E mesmo assim, eu já ouvi outros comentaristas dizendo que os russos, no caso da Ucrânia, ainda estão em busca de garantias de tratado que sejam realmente obrigatórias. O que isso significa para o governo dos Estados Unidos? São como massas de torta, feitas para serem quebradas, como dizia Lenin. Eu acho que a situação é bem pior do que dizem. E não tenho certeza se esses senhores, ou mesmo os governos envolvidos, seja em Teherã, Moscou ou Pequim, entendem de fato a profundidade e a gravidade dessa observação. Porque mesmo com um tratado obrigatório, mesmo com uma resolução do Conselho de Segurança, com qualquer tipo de acordo que você possa imaginar, nada disso importa para quem está em Washington. E uma das virtudes dessa administração, pelo menos isso eu posso dizer, é que eles são honestos a respeito disso. Eles deixaram bem claro que não se sentem obrigados por nenhuma lei internacional, nem por acordos internacionais, nem mesmo, nesse caso, pela Constituição dos Estados Unidos, só pela própria moralidade deles, como o presidente Trump costuma dizer. Agora, eu detesto admitir, mas isso já é verdade há muito tempo. A única diferença é que esses caras realmente admitem isso. Era assim no governo Biden, era assim no governo Bush, era assim no governo Clinton. Quer dizer, a gente não liga para regras internacionais, nem para acordos internacionais. Qualquer tipo de lei, ou até de moralidade, a gente faz o que bem entende. Mesmo assim, os iranianos ainda estão negociando com a gente. Os russos ainda negociam sobre a Ucrânia. E os chineses continuam jogando o jogo da negociação com a gente. Sabe, o Trump e o Xi conversaram sobre Taiwan e tudo mais. Mas será que eles realmente entendem que essas negociações não têm para onde ir? Que mesmo que todas as condições deles fossem aceitas, assinadas, carimbadas, entregues, embrulhadas com um laço, ainda assim não significaria nada? Será que eles entendem isso de verdade? Eu não tenho tanta certeza. A gente vê a confusão e o caos na superfície, bem diante dos nossos olhos. Dá para imaginar o que deve estar acontecendo por trás das portas fechadas. Eu acho que sim. E, de novo, acho que outros países provavelmente têm alguma noção disso. Mas não sei se percebem o quão fundo isso vai. Quer dizer, o presidente Trump diz, agora a gente se comporta como piratas. Bom, tudo bem. Mas então, como é que você negocia com um pirata? De novo foi superstição.
Aquilo foi. Só Deus sabe o que eles dizem em particular. Dá até arrepio de pensar. Jim, eu adoro ouvir a sua opinião sobre as coisas. Agradeço muito por ter participado comigo hoje. Foi uma ótima conversa. Continue com o bom trabalho. Muito obrigado. Você sabe que a gente não tem patrocinadores porque detesta ficar enchendo você de propaganda. Eu não gosto deles, então mostra um pouco de carinho também. Se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta.